Prezados alunos, aqui professor Maurício. Nós iremos para a explicação, do exercício resolvido 3, Física, módulo 9. Vamos ao enunciado. Considere a tabela a seguir, que mostra os valores de potência, corrente e resistência elétricas referentes a um chuveiro elétrico que possui 3 temperaturas distintas de funcionamento, operando em uma rede de tensão elétrica de 220 volts. Pessoal, na verdade, nós temos um único aparelho elétrico que opera em 3 temperaturas distintas. Ou seja, ele funciona na temperatura alta, ele funciona na temperatura média e ele funciona na temperatura baixa. Nós não devemos observar que para cada temperatura, ele tem um valor de potência elétrica medida em watt, ele tem um valor de corrente elétrica medida em amperes e tem um valor de resistência elétrica medida em ohms. Lembrando que a resistência elétrica é de 220 volts sempre. Vamos ao que se pede no item A. Determine a medida da potência elétrica X quando o chuveiro opera em temperatura alta. Meu povo, vejamos o seguinte. Se nós observarmos na tabela, primeiramente, é importante salientar que, independentemente da temperatura de operação do chuveiro, a tensão elétrica cujo símbolo é U é sempre 220 volts. Mas pela tabela, meu povo, para a temperatura alta, a intensidade de corrente elétrica é quanto? 20 amperes. Nós sabemos que a potência elétrica é U vezes I, ou seja, a potência elétrica é o valor da tensão elétrica vezes a intensidade de corrente elétrica. Na tabela, se nós olharmos lá, nós vamos ver que ele chama a potência elétrica de X. Ora, o U é 220 e o I é 20. Se nós multiplicarmos 220 por 20, nós vamos ter que a nossa potência elétrica em temperatura alta é de 4.400 watts. Vamos para o item B. Determine a medida da corrente elétrica Y quando o chuveiro opera em temperatura média. Meu povo, lembrando sempre que a intensidade de corrente e, no caso, a potência e a tensão se relacionam a partir dessa relação. E lembrando que, no caso, sempre a tensão elétrica é de quantos volts? 220. Ora, na temperatura média, pela tabela, ele diz que a potência elétrica consumida é de 2.200 watts. Então, se o P é 2.200 watts, o U é 220 e o I ele chama de Y, então, operando matematicamente, nós vamos ter que Y, que representa a intensidade da corrente elétrica na temperatura média, vai ser igual a 2.200 dividido por 220. 2.200 dividido por 220 vai dar quantos amperes, meu povo? 10 amperes. Portanto, na temperatura média, a potência consumida é de 2.200 watts e, no caso, a intensidade de corrente elétrica Y vai ser quanto? 10 amperes. Ok? Vamos para o item C. Meu povo, para fecharmos agora, ele quer a medida da resistência elétrica Z quando o chuveiro opera em temperatura baixa. Então, você deve observar que para cada temperatura, ele está calculando ou a potência, ou a resistência, ou a corrente. No caso do item C, ele pede a medida da resistência elétrica. Lembrando, primeiramente, que a nossa tensão elétrica U é sempre 220 volts, como dito lá no item A. Nesse caso, meu povo, na temperatura baixa, a intensidade de corrente elétrica é apenas de 5 amperes. Ora, ele está dizendo que a nossa resistência elétrica é Z. Então, na fórmula onde tem R, eu substituo por Z. E onde tem I, eu substituo pela intensidade de corrente elétrica, que é 5. Manipulando matematicamente, a minha resistência elétrica Z vai ser igual a 220 dividido por 5. Ora, 220 dividido por 5 vai dar quanto, meu povo? 44, o quê? 44 ohms. Uma observação. Nos itens A e B, nós usamos a fórmula de potência igual a tensão elétrica vezes corrente. Nesse caso, nós estamos usando uma outra fórmula. A tensão elétrica é igual à resistência elétrica vezes a intensidade de corrente. Meu povo, a depender da situação, ora eu utilizo uma equação, ora eu utilizo quem? A outra. Quem vai determinar qual equação será utilizada é simplesmente quem? A própria questão, os dados da questão, beleza?
Espero que tenham compreendido. Aqui, professor Maurício, módulo 9, exercício resolvido 3.